No vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda parte, que são os aspectos relacionados à inflação de preços no Brasil. Né? Tem outros casos também de inflação, como por exemplo, o que acontece com muita frequência, especialmente no Brasil, mas também em outros países, é a inflação de custos. Então, o que é a inflação de custos? Um choque exógeno. O que seria um choque exógeno? Um problema climático, né, que leva o preço dos alimentos, uma catástrofe que aconteceu ano passado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma guerra, né, ou uma política econômica como, por exemplo, o tarifaço do Trump. Todas são possibilidades aqui de choques exógenos, ou seja, algo que não era previsto dentro do modelo. Isso faz com que, eleve os custos e também, dependendo da situação, vai reduzir a oferta agregada da economia. Então, por exemplo, um choque climático reduz a oferta de alimentos, né? Uma guerra reduz também a oferta de alimentos, reduz fertilizantes, né? Ou os encarece, né? Fazendo com que haja um aumento dos preços. Então, pegando aqui um exemplo, isso aqui é um exemplo, pessoal, um gráfico bastante utilizado na teoria econômica. Tem algumas limitações sobre essas curvas, tá? Não vou explicar muito aqui, mas basicamente a oferta agregada, conforme vai aumentando o nível de preços, vai aumentando a oferta agregada, porque os empresários vão querer oferecer mais produtos, então a produção vai aumentando, e o contrário, a demanda agregada, conforme os preços caem, no geral, as pessoas vão querer comprar mais. Mas isso aqui tem bastante problemas nesse modelo, tá? Que não leva em consideração a queda dos preços, impacto no investimento. Então, assim, é só uma questão assim, que é muito utilizada na economia, tem bastante limite, mas que serve para exemplificar o nosso caso aqui. Então, o que, que acontece quando há um aumento um choque exógeno, né? Você tem uma redução da oferta agregada, aí a oferta agregada ela vai para o ponto da esquerda, que ela vai para a esquerda, para cima e para a esquerda, e você tem uma situação de equilíbrio com preços mais altos e um menor nível de renda. Né? Mas o mais importante aqui, para deixar claro para vocês, né, nem tanto entender essa questão do movimento do gráfico, tá, que aumenta o preço e a renda, mas sim que você consegue. Você tem uma causa de inflação que não é provocada por uma mudança da demanda, ó, a demanda aqui está paradinha, mas simplesmente que houve um choque de oferta. Então, aqui o caso bastante clássico, né, que eu nem mencionei anteriormente, para deixar justamente para falar agora, são os choques do petróleo. Então, você teve aqui o primeiro grande choque do petróleo em 73, tá, que aumentou bastante o preço do petróleo. E depois teve um segundo choque do petróleo aqui no final dos anos 70, tá? Aí depois os preços baratearam e depois foram aumentando de novo, assim. Mas eu vou enfatizar aqui para simplificar para vocês a questão dos choques do petróleo dos anos 70. Então, o que, que eu tinha? Eu tinha uma inflação baixa, um nível de desemprego razoável aqui, né? Aqui estou falando dos Estados Unidos, tá? Aí o desemprego foi caindo até aqui ao longo dos anos 60. Houve uma certa aumento da inflação, mas ok, nada demais. A inflação estava menos de 2, aqui ficou em torno de 4, ok, porque o desemprego caiu bastante, né? Mas olha só quando acontece o choque do petróleo. Eu tenho uma grande acelerada da inflação aqui pós anos 70, só que o desemprego também sobe junto, que é aquele gráfico que eu mostrei, que cai tanto o nível de atividade econômica, consequente emprego, quanto aumenta os preços. Então, esse choque exógeno de oferta, ele tem esse potencial de provocar isso, né? Então, você tem tanto o aumento da inflação quanto o desemprego ao longo da década de 70. Aí depois o choque foi se dissipando aqui, lógico, tem várias outras explicações, mas você tem uma queda de desemprego e a queda da inflação. Ou seja, a boa parte da inflação aqui ela é explicada pela dinâmica dos choques exógenos. Tá? Um outro tipo de inflação que é bem importante aqui, especialmente para o caso brasileiro, não se exclui o caso brasileiro, mas o Brasil é bastante afetado por isso. Então, em países que adotam um regime de câmbio flutuante, ou seja, que o Banco Central não fica intervendo sempre, muda conforme as expectativas do mercado, a especulação sobre a moeda, ou mesmo a questão
ali da balança comercial, das transações correntes, tá? Então a taxa de câmbio flutua. Quando a gente fala taxa de câmbio flutuante, né, normalmente a gente está falando referência a uma moeda mais forte. Então a nossa taxa de câmbio está referendada no dólar. Né, o quanto que o real fica mais caro ou mais barato em relação ao dólar, quanto muda o nosso poder de compra. Né? Então, se a taxa de câmbio, por exemplo, no caso brasileiro, sai de 5 para 6, significa que agora a gente precisa gastar mais reais para comprar o mesmo dólar. Antes, com 5 reais comprava um dólar, agora tem que pagar 6 reais para comprar um dólar. Então, essa variação nominal na taxa de câmbio, ou seja, essa mudança no patamar de uma moeda para outra, ela tende a impactar a inflação doméstica. Por quê? Boa parte do que a gente consome é importado. Então, os produtos que nós importamos ficam mais caros, né? Isso já por si só provoca a inflação. Só que isso é uma parte da inflação. A maior parte da inflação provocada pelo câmbio não é tanto só de produtos importados, mas todos os insumos. Então, por exemplo, os alimentos. Tem uma parte que a gente importa dos alimentos, mas a taxa de câmbio ela não aumenta a inflação dos alimentos só através do que a gente importa, por exemplo, o trigo. Mesmo toda a produção doméstica, ela utiliza ainda muito de fertilizantes importados. Então, por exemplo, aconteceu ali o conflito na Ucrânia, aumentou bastante o preço dos fertilizantes. Isso acaba repassando para os nossos produtos, tá? Então, tem esse preço aí do câmbio que afeta toda a cadeia. Mesmo alguns produtos que a gente exporta, né, por exemplo, ferro, se acontece uma depreciação da moeda, os produtores domésticos, eles vão querer fazer o quê? Ao invés de vender para cá, para o Brasil, eles vão preferir vender para fora, porque agora eles conseguem ganhar mais, né? Então, a cada $1, antes eles convertiam em 5, agora eles convertem em 6 reais. Então, isso pode provocar uma redução da oferta também, tá? Então, isso é outro fator que pode potencializar o impacto da taxa de câmbio nos preços brasileiros, tá? É um efeito bastante importante. Por fim, a última inflação, que é essa inflação inercial, tá? Embora ela tenha esse nomezinho um pouquinho mais complicado, o que é? É basicamente que a inflação é resultado da inflação passada. Então, digamos que você tem uma alta de preços, por qualquer motivo que seja, aí você criou no Brasil, isso desde a época ali do período dos militares, né, criaram diversos mecanismos de indexação da economia. A ideia original de indexar isso, o que é indexar? Caso aumente a inflação, o seu contrato vai repassar toda a inflação passada para os novos preços. Então, isso acontece muito no caso do aluguel, por exemplo. Mesmo que não tenha uma mudança no setor de imóveis, os contratos eles são feitos com base naquele IGPM, né, o Índice Geral de Preços do Mercado. Então, mesmo que não tenha uma coisa relativa com os imóveis, a inflação passada automaticamente vai ser repassada para os aluguéis, através desses mecanismos de indexação. Então, o que acontece? Né? Então, os militares lá, eles querendo incentivar o aumento dos títulos públicos, eles passaram aqui, não. Se tiver inflação, todo esse aumento de inflação eu vou repassar nos juros dos títulos públicos. Então, isso vocês podem ter confiança que a inflação não vai ser um problema. Isso criou um mecanismo de indexação generalizado para a economia. Todas as partes da economia foram adotando esses mecanismos de indexação. Então, isso acaba criando um componente muito importante das expectativas que, mesmo que você não tenha um novo motivo para gerar a inflação, esses mecanismos automáticos de indexação, eles vão gerando uma memória inflacionária, gerando, então, ajustes automáticos. Então, a inflação de 2022 acaba refletindo em 2023 e na 2024, assim por diante, criando, então, esse mecanismo de inflação inercial. Isso foi um dos grandes motivos para a inflação ali nos anos 80, tá? A gente melhorou bastante a questão da inflação inercial, tá? Mas ainda temos muitos problemas. Como eu comentei agora, dos aluguéis, continua existindo essa inflação inercial, na educação, nos planos de saúde, nos ajustes de energia elétrica,
de comunicação em geral continuam adotando esses mecanismos de inflação inercial. Então, isso é um problema ainda, não é tão grave como foi nos anos 80 e início dos anos 90 no Brasil, mas é ainda um problema que persiste. Tá? Então, não é uma causa, não é um problema de demanda, não é nem um problema de oferta. É simplesmente a repetição de uma inflação simplesmente por através dos contratos e uma expectativa que a inflação vai ficando cada vez mais alta. Era isso que eu queria falar então sobre aspectos mais teóricos de inflação. Agora vamos falar aqui rapidamente sobre alguns elementos da inflação brasileira. Então vamos falar sobre regiões de pesquisa, a participação dos grupos e a discussão sobre o regime monetário e a autonomia do Banco Central do Brasil. Então aqui mostrar rapidamente para vocês são as regiões onde são pesquisadas. Então, onde está bem clarinho aqui, não tem nenhum tipo de pesquisa de inflação, tá? Onde está essa cor intermediária são pesquisadas INPC e o IPCA. Então, INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A diferença entre eles é que o INPC ele pega até 6 salários mínimos e o IPCA pega toda a população. Então, o INPC ele é todo nesses lugares, tá? E nesses outros, além do INPC e IPCA, também tem o IPCA 15 e o IPCA-E, tá? Que são outras subdivisões do IPCA. Aí pega esses países aqui de azul mais escuro, tá? Então, esses de azul mais escuro, né? Então, eles têm, além do NPC e IPCA, essas demais derivações, tá? Então, aqui que é feita a inflação, tá? E o regime de metas de inflação no Brasil, né, que é o que basicamente vai modelar a forma como a gente persegue o combate à inflação, né? Ele significa que, na prática, né, o Banco Central do Brasil, né, a gente chama de BCB, é alcançar a meta de inflação. Então, basicamente, o único objetivo, né, ou ao menos o principal objetivo do Banco Central do Brasil é perseguir uma certa meta de inflação. E essa meta de inflação, ela não é fixada pelo Banco Central, mas sim pelo Conselho Monetário Nacional, que além da figura do presidente do Banco Central, também é composta pelo ministro da Fazenda e o ministro, no caso agora, ministro do Planejamento Econômico, tá? A meta de inflação no Brasil, atualmente, ela está em 3%, né? Ela pode ir sempre mudando. Ela tem um centro e é considerada que se alcance a meta caso ela fique no intervalo de 1,5 para cima e para baixo. Ou seja, então, se a inflação ela for até 4,5%, a meta está sendo atingida. Ou se ela for até 1,5%, né? Quando que vai ser considerado descumprido? Se a inflação ficar 6 meses consecutivos fora desse intervalo de tolerância. Aí, nesse caso, vai ser considerar que o Banco Central do Brasil, no caso, né, ele está descumprindo a meta de inflação. O Banco Central do Brasil, ele conseguiu uma autonomia formal, ele já tinha uma autonomia informal, né, já desde já bastante tempo, né, e então, desde 2021, essa autonomia passou a ser formal. Então, basicamente, ele tem como meta atingir a inflação, né? E como que ele vai fazer isso? Através da taxa básica de juros, né? O que a gente chama de Selic. Então, independentemente das causas que levam à inflação, então, seja se é a inflação de custo, se é a inflação de câmbio, ou a própria inflação inercial, o Banco Central ele vai utilizar como meta para atingir essa inflação a taxa de juros, né? E qual que é o grande problema disso? Quando a meta de inflação é baixa, como é o caso brasileiro, historicamente a gente só conseguiu em 2 desde que o regime de meta de inflação foi instituído, a gente, por algumas questões muito específicas, a gente conseguiu atingir o teto da meta de 4,5%, né? Nem os 3%. Tá? Então, o que acontece? Se decidiu que a meta de inflação no Brasil ela é baixa, vai ser que seria para se igualar ao padrão dos países desenvolvidos, né? Só que os países desenvolvidos eles não estão nesse processo de desenvolvimento. Então, quando está no processo de desenvolvimento, é natural que tenha, por algum motivo, você aumenta o investimento vai provocar
um aumento na demanda no curto prazo, ele vai gerar uma inflação, só que esse investimento no longo prazo ele se resulta em aumento da oferta. Então você teria uma inflação mais alta, mas que depois vai ser compensado por uma inflação mais baixa. Isso os países desenvolvidos eles já estão no processo mais adiantado de desenvolvimento econômico. Eles não precisam passar por esses grandes saltos de desenvolvimento, né? Então é mais fácil para eles atingir uma inflação mais baixa. Já no Brasil e outros países emergentes, né, que estão no processo de desenvolvimento econômico, é normal que a inflação seja um pouco mais alta. E se você ficar perseguindo uma inflação tão baixinha, você faz com que, na prática, qualquer problema, seja de alimentos, de energia, você vai sempre tendo que colocar juros mais altos, né? Então, se você tem o caso do Brasil, aí com juros real está sempre entre os 2, 3 maiores do mundo, né? Mesmo que você não tenha uma clara pressão de demanda. Isso aí fica fazendo com que interrompa o processo de desenvolvimento econômico do país. Tá? Olha só o caso concreto aqui. Esse aqui essas atualizações, tá? Elas vão ocorrendo de tempos em tempos, tá? Então, aqui a pesquisa de orçamento familiar é de 2017 e 2018, é a última que foi. Tem outras mais atuais, mas essa aqui é a última das mais completas, tá? Então, o que a gente tem? Basicamente, hoje, aqui pegando o IPCA, que é a meta perseguida pelo Banco Central, quase 21% está no setor de transportes e 19% está alimentação de bebidas. Então, aqui a gente tem praticamente 40% da meta que o Banco Central ele tem pouco controle, tá? Nessa taxa de juros. E mesmo outras coisas também acaba tendo pouca relação direta, né? O Banco Central ele acaba não conseguindo, através da taxa de juros, não consegue atingir tanto, assim, né? Porque muitas coisas são através de contratos. Então, o que acontece? Não é que a taxa de juros ela não consegue atingir a meta de inflação. Só que apenas com a taxa de juros você pesa muito e faz com que com uma medida você tenha que controlar, por exemplo, a questão do transporte, que transporte é basicamente gasolina e diesel, que são muito pouco afetados pela taxa de juros, e mesmo alimentos, que é basicamente oferta. Então, você tem os dois principais componentes da inflação, eles são atingidos muito fracamente pela taxa de juros. Então, para você conseguir alcançar a meta de inflação, você tem que achatar todos os demais para conseguir compensar aqui esses 40% que recentemente no Brasil são as principais causas de inflação. Então, aqui você pega janeiro de 2021, que a gente teve a inflação mais alta, a inflação aqui de alimentos, esse amarelinho aqui, ó, linha continuada, ela estava próxima de 20%. Aí ela deu uma queda aqui até em 2022, início de 2022, mas depois ela voltou a ser muito forte. Tá? Aí depois ela foi caindo, ainda continuava alta até o final de 2022, acima de 10%, e aí ela teve uma queda bastante significativa ao longo de 2023, inclusive a inflação de alimentos em 2023, ela foi negativa. Aí em 2024 ela voltou a subir. E outra inflação que é importante são esses dos monitorados. Aqui tá a questão, por exemplo, dos combustíveis, ela está aqui. Então, ela também teve um forte aumento aqui em 2021. Depois teve uma queda significativa ao longo de 2022. Depois subiu, etc. Mas assim, aí o que a gente vê também? Os preços industriais, eles subiram, depois caíram, né? Mas aí, que são diversos fatores aqui, esses alimentos e os monitorados, né, que eles tiveram os maiores picos de inflação, o Banco Central ele tem como atuar muito pouco assim, né? Então, ao mesmo tempo, você tinha em certos períodos uma inflação de alimentos elevada e os demais não, mas não quer dizer que não teria que buscar o controle da inflação, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que assim, você tem esses picos são por questões que o Banco Central tem pouco como atuar. Ele consegue atuar aqui mais na questão de serviços, né? Depois o serviço foi baixando.
Mas além dessa questão de ele não conseguir atuar sobre importantes elementos, né, como os monitorados e os dos alimentos, a nossa meta é muito baixa, né? Então fica sempre exigindo um juros muito alto, né? Então aqui, por exemplo, alimentos que é a causa maior de inflação recente, o Banco Central ele consegue pouco atuar. Então, se a gente for pegar assim a média de 2023, 2025, ela está com uma taxa de juros média aqui, né? Que IPCA, esse azulzinho aqui, que é o geral, né? Ela está bem mais baixa que esse período anterior. Só que a taxa de juros está muito alta, né? Então isso acaba sempre prejudicando o processo de crescimento econômico e também a questão da taxa de juros, além de prejudicar o crescimento econômico, ela tem um peso muito grande na questão fiscal. Então, o principal impacto para a gente analisar, não vai ser o tema da aula aqui também, né, mas está interligado, o principal impacto para provocar aumento da dinâmica da relação da dívida pública sobre o PIB é justamente a taxa de juros. A cada um ponto percentual na taxa de juros vai impactar em torno de 50 bilhões no custo da rolagem da dívida. Então, basicamente, se você aumenta a taxa de juros 5 pontos percentuais, você tem um impacto na dinâmica fiscal que supera muito Bolsa Família e outros gastos, assim, né? Então, é bem importante que a gente tenha uma mudança aí no nosso regime monetário brasileiro, né? E aqui o objetivo, então, da aula de hoje era mostrar para vocês que existem vários motivos para a inflação, tá? Tem diversas questões complexas relacionadas ao nosso regime de inflação. Ele não é só causado pela demanda, pelo contrário, né? Normalmente tem mais a ver com custos e com câmbio, né? E o próprio problema de inflação inercial é algo que vocês podem ir buscar estudar, fazer novas pesquisas, tá? Eu recomendo aqui esse livro também, que ele traz bastante questões bem didáticas, tá, para vocês. Inclusive tem um capítulo de inflação, tá, que vai ajudar vocês a entenderem melhor essa questão. Que aqui são os mitos sobre a inflação brasileira, tá? Os autores, então, aqui são o Juliano Furdo e o Pedro Ross, tá? Ele vai recomendar, então, para vocês buscarem compreender um pouco mais sobre esse tópico. Obrigado, até mais.